tarde, entusiastas da tecnologia. Se você perdeu os painéis anteriores, não se preocupe. Todos eles estão disponíveis no canal do TacTech para você se atualizar sobre as incríveis discussões que a gente teve por aqui. Eu sou Micra e hoje tenho o privilégio de mergulhar com vocês em uma discussão estimulante sobre a aceleração desse nosso mundo. Estamos aqui para entender melhor sobre cybercultura e o impacto do posicionamento de marca nessa era digital que está sempre em mudança, né? Para nos guiar nesse papo, contamos com a presença de duas pessoas ilustres. Estamos aqui com Dani Ricota, que é uma visionária da publicidade e do digital learning, e Adelino Montalverne, um mestre em cybercultura e educador de futuras gerações. Então, preparem-se, porque essa conversa promete a expandir nossos horizontes e a preparar vocês, a nós todos, para o que está por vir. Então, vamos começar apresentando os nossos convidados? Bem, vou começar pela Dani, tá? Ela é uma jornalista de coração, publicitária por excelência. Tem uma carreira de 18 anos no mercado publicitário. Dani tem sido uma força motriz na área de mídia, especializando-se em comunicação integrada e também em gestão de crises. Atualmente, ela é diretora nacional de estratégia de canais e digital learning da Arteplan, onde sua visão estratégica e liderança são fundamentais na integração de ideias que são inovadoras. Além disso, Dani lidera um time técnico de capacitação do grupo Dreamers, focado no desenvolvimento interno de clientes e do mercado. Então, Dani, seja bem-vinda ao TacTech. Olá, gente. Obrigada, Micra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, animadíssima para esse papo. Curiosa porque vai sair daqui. Eu e a Adelino. Que bom, seja bem-vinda. Vamos ter você aqui com a gente. Então, ao seu lado, ao lado de Dani, ao meu lado também, temos Adelino Montalverne, um mestre em cybercultura e também um educador visionário. Adelino é um nome respeitado em cursos livres e programas de pós-graduação. Ele tem compartilhado seu conhecimento profundo em tecnologia, criatividade, comunicações e instituições renomadas como PUC-Rio, Senai e Cimatec. Ele também é fundador do Rework Future, um hub que reúne especialistas em futuro do trabalho, da cultura digital e também da aprendizagem. Então, seja bem-vinda, Adelino. Obrigado pelo convite, Micra. Dani, foi um prazer em conhecê-los. Vai ser um papo incrível, porque são assuntos que fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia, né? Tem um impacto muito grande na forma como a gente pensa, como a gente trabalha, como a gente estuda. Então, sem dúvida, vai ser um papo muito legal. Que bom, vai ser sim, com certeza. Então, juntos, Dani e Adelina estão aqui para guiar a gente através das complexidades e belezas da cybercultura e do posicionamento de marca nesse mundo acelerado que a gente vive, né? Então, vamos iniciar nossa conversa abordando como a cybercultura e o posicionamento de marca coexistem e influenciam mutuamente, né, um ao outro. Então, comece com a pergunta para Dani. Dani, com a sua vasta experiência em publicidade, estratégias de canais, como é que você percebe o posicionamento de marca se adaptando e prosperando, se desenvolvendo nesse ambiente digital que está sempre em mudança? Eu acho que você usou a palavra chave aqui da história, né? Que é mudança. A gente vem de uma estrutura aí de publicidade, de comunicação, né? Não precisa nem só ir na publicidade, mas de comunicação como um todo, em que era tudo muito simples, né? A gente tinha canais muito limitados, né? As possibilidades, a rotina das pessoas, ela era muito facilmente mapeável, vamos dizer assim, né? A gente sabia mais ou menos, né? A pessoa acorda de manhã, o canal que ela vê de manhã, né? A publicidade que ela vê a caminho do trabalho, o rádio que ela escutava no carro, né? Era muito fácil a gente conseguir mapear não só os canais que ela ia ser impactada ao longo do dia, mas a forma de fazer isso, né? Era tudo muito simples, a gente tinha métricas muito específicas, né? Era mais uma receitinha de bolo que a gente aprendia ali na faculdade e a gente passava uma vida replicando, fazendo essa estrutura. Quando entram todos os canais digitais da nossa vida, e o grande precursor disso foi o Google, naturalmente, ele traz ali não só uma mudança, né, um volume absurdo novo de canais e de possibilidades de comunicação, como do ponto de vista de quem está construindo a marca, virou uma grande bagunça, né? Porque o que a gente imagina que vai acontecer não necessariamente vai acontecer, né? Se a gente pega hoje e imagina que, vou dar um exemplo que todo mundo conhece aqui, né? O Big Brother, que é ainda um programa de televisão que tem um potencial
de alcance ali, de audiência gigantesco, não é porque o último teve que a gente consegue garantir que o próximo vai ter, né? A coisa está muito mais humana, ela está muito mais fluida, ela está muito mais complexa. E aí, dentro do universo de publicidade e de construção de marca, a gente deixa, né, um pouquinho de lado a palavra certeza e a gente passa a navegar muito com o dedo no pulso, né? Muito colocando, medindo, voltando, entendendo, percebendo como é que está o mundo, né? A coisa fica muito mais fluida. As possibilidades de ativação de marca, elas são mais sensíveis, você precisa ter muito mais verdade na forma com que você se coloca, né, para os seus consumidores do que era antes. A audiência cobra, né? A gente sabe que no universo de rede social a audiência cobra pra caramba. Então agora a gente sai do universo de muitas certezas, essa que é a grande verdade, e a gente começa a navegar no universo de incertezas, de mudanças, e todos os profissionais que vêm acompanhando essa história precisam estar atentos exatamente, acho que a palavra é flexibilidade, né? A gente precisa começar a ficar flexível para acompanhar essas mudanças aí e ter agilidade para conseguir mudar rápido, né? Conseguir chegar nessa mudança com o grau de agilidade que o mundo pede. É um desafio. É um super desafio, Dani. Demais. Porque manter essa flexibilidade, né, também é uma capacidade muito peculiar, né, das pessoas, estar atento e, ao mesmo tempo, conter essa ansiedade, né? Porque a gente fala sobre um ritmo muito frenético de mudanças, como você falou. Exatamente. Tem uma cultura muito forte de testar e aprender também, né? Que faz muito parte do universo de comunicação hoje em dia. Então, não ter medo de errar, que a gente erra muito. Agora, como a coisa muda o tempo todo, né? A gente consegue se planejar minimamente quando a gente coloca para rodar. Se o mundo mudou um pouquinho, né? Se uma rede social que tinha um impacto gigante se envolve em alguma coisa e cai a audiência, ou redes que surgem e desaparecem né? Pegar o Snapchat da vida aí como exemplo. Eu adoro usar o Snapchat como exemplo. Né, que surge como uma grande potência, daqui a pouco ninguém sabe aonde foi parar. A gente precisa se habituar, é um pouco de resiliência também, né? E ter a tranquilidade de saber que a gente vai errar, e isso faz parte do processo também. Também, que bom. Então, e Adelino, você como mestre de cybercultura, né, que tem uma importante perspectiva no sentido de como a tecnologia vem influenciando a sociedade. E aí, o pedido é assim, compartilha conosco um pouco como é que você imagina que o futuro, como será o futuro do posicionamento das marcas a partir dessa nova cybercultura, né? De como a gente vai posicionar marcas, estrategistas como a Dani vão ter que trabalhar imaginando essa evolução que a cybercultura está trazendo e acaba moldando a nossa sociedade, né? Que ótimo, gente. Acho que primeiro a gente precisa pensar sobre o que a gente está dizendo, sobre o que a gente está falando. Então, o que é cibercultura? Uma palavra que a gente ouve, né? Então, como é que a gente pode definir isso para a gente entender que perspectiva é essa? Uma forma muito simples da gente definir é o seguinte: a cibercultura é a cultura contemporânea que é mediada pelas novas tecnologias de comunicação e informação. Então, vamos quebrar isso? É o seguinte: cultura é o que a gente produz de conhecimento, de comportamento, de sabedoria, né? São os nossos hábitos do dia a dia. Isso a gente vai chamar de uma forma mais ampla de cultura. Contemporâneo é o que está acontecendo agora. E o que só pode acontecer agora. Não poderia acontecer em outro momento. Só pode acontecer nesse nosso contexto. E as novas tecnologias de informação e comunicação, essa parte mais extensa, é o seguinte: a gente tinha antes algumas tecnologias de comunicação, de distribuição de informação, como a TV, o rádio, o jornal, a revista, a mídia de rua, e a gente passa a ter uma nova categoria, que aí se chamou de novas tecnologias, né? Já são um pouco velhas, mas continuam sendo chamadas de novas, porque são diferentes das anteriores. Elas são digitais, elas podem ser replicadas, elas podem ser escaladas, elas podem ser editadas. Então, essas são as novas tecnologias. Então, no final das contas, a cibercultura vai se interessar por quê? Vai se interessar pela nossa vida, pelo que a gente faz, pelo nosso trabalho, pelas áreas do conhecimento, que começam a ter influência dessas tecnologias. Então, por exemplo, o namoro pelo WhatsApp. Isso é um fenômeno para a gente estudar pela cibercultura, porque ele só pode acontecer agora, porque só agora a gente tem o celular, os aplicativos e o WhatsApp, e essa tecnologia, esse contexto, tem uma influência na forma como a gente namora, na forma como a gente se relaciona,
na forma como a gente começa e termina os namoros. Então, a cibercultura vai interessar várias áreas, ao jornalismo, à publicidade, à psicologia, às artes, aos games, ao direito, enfim, a várias áreas, né? Talvez chegue um ponto que a gente nem fale mais sobre isso, sobre cibercultura, porque ela vai se tornar algo tão amplo, vai impactar tanto todas as áreas, que nada vai escapar disso. Mais um ponto interessante da gente pensar é o seguinte: que mudança grande a cibercultura traz? Basicamente, 3 coisas. Ela permite que a gente passe a seja um polo de produção de conteúdo, né? Então, assim, eu fui de uma época que só quem podia produzir conteúdo eram os donos de TV, de rádio, de jornal, etc. Com a internet, por exemplo, que é uma dessas novas tecnologias de comunicação e informação, você passa a ser o Silvio Santos de si mesmo. Você tem o seu próprio canal, você cria o seu conteúdo, você decide o que você vai fazer, né? Então, esse polo que era preso, que era restrito aos grandes meios de comunicação, ele passa a ser acessível por todos. A partir daí, vem uma vontade de pegar esse conteúdo que está circulando e mixar, alterar, transformar, né? De alguma forma colocar um pouco da nossa personalidade. E como terceiro ponto, relançar isso para a rede, ou seja, devolver isso para a rede. Por isso, algumas pessoas não entendem por que muita gente hoje vai para um show e quer filmar o show, né? Está assistindo, mas quer filmar também. Porque eles querem participar disso. Eles querem produzir algum conteúdo, um vídeo, editar, colocar algumas frases, alguns elementos seus e mandar para a internet. Então, isso vai formando um circuito, um ciclo que a gente quer sempre participar. A gente quer sempre participar do que está acontecendo, a gente quer sempre produzir, a gente quer sempre remixar o que está feito, a gente quer sempre dar opinião, né? A gente quer participar desse ciclo. E esse contexto, então, vai ter um impacto muito grande para a comunicação, ou seja, todos nós passamos a ser comunicadores, né, com essa possibilidade de ter um polo de comunicação, que a gente não tinha, e, lógico, isso vai ter um desafio muito grande para as marcas, porque as marcas deixam de ser as únicas, por exemplo, a ter possibilidade de falar. A marca agora tem que entender agora não, já há algum tempo, que ela não é a única que fala, né? Ela fala, mas ela tem uma resposta, né? Então a coisa volta a ser uma conversa, não é mais a gente ouvir o que as marcas dizem, ou comprar o que as marcas querem vender, ou acreditar no que as marcas querem nos passar, né? A gente passa a pegar isso, questionar, alterar e colocar de volta. Então, imagina o desafio do pessoal é esse, ou seja, como é que a gente entende, então, esse novo ecossistema que todo mundo fala, todo mundo produz, todo mundo altera e todo mundo publica conteúdo, né? Então, entender isso, entender essa conversa, entender como essa conversa acontece, entender como as comunidades se formam, entender o que motiva as pessoas a estarem em volta de marcas ou em volta de causas, né? Esse é o grande desafio das marcas, né? Comunidade, acho que é uma palavra muito forte, acho que é um desafio principal, né? Porque, assim, essa rede vai se fortalecer em comunidades, as pessoas começam a se encontrar por gostos, por preferências, por visões de mundo. Então, saber trabalhar as comunidades, que não é simplesmente comprar comunidades ou formar comunidades, mas é engajar, é estimular, é fomentar comunidades, vai ser um grande desafio para o futuro. Bacana, Adelino. E você já traz o gancho da pergunta que eu vou fazer para a Dani, né? Quando a gente fala dessa experiência de navegar e trabalhar e criar referências e ferramentas para trabalhar nesse ambiente digital, sempre a gente já vai falar de oportunidades e também de desafios, né? A Adelino começou a falar dos desafios. E aí eu queria pedir para a Dani para compartilhar com a gente, na sua experiência, desafios e oportunidades que você já teve na prática ao empreender, né, estratégias, integrar marcas nesse ambiente digital. Eu acho que estava ouvindo a Adelino falar assim, eu não poderia concordar mais. Eu acho que quando a gente parte, talvez o grande fio condutor para entender esse desafio é realmente a descentralização da produção de conteúdo, né? É quando a gente deixa de ser rei da narrativa, tudo passa a ser realmente um grande diálogo. Então, as marcas, não adianta mais, a gente fala muito de greenwashing hoje, né? Assim, por exemplo, né? Não adianta mais você falar que você é sustentável. As pessoas vão ali, elas vão saber de fato se você é, se você não é. Se você não for, vai todo mundo lá no seu perfil de rede, ou no Reclame Aqui, ou no seu próprio perfil pessoal, vai fazer um vídeo, vai reclamar, enfim.
A coisa deixa de ser unilateral, ela passa a ser uma coisa fluida, né? Algo que vai e que vem, e a lealdade fica muito relativa, né? Poucas marcas conseguem construir lealdade, muda-se com muita facilidade, escorrega-se com muita facilidade, porque tem essa cobrança ali direto o tempo todo. Então, eu vou colocar aqui como primeiro desafio, pegando o gancho do que o Adelino trouxe, que é essa reestruturação do branding da marca, né? da existência da marca, para uma verdade muito maior de negócio. Porque antes, quando a gente falava de comunicação, a gente falava de comunicação da porta para fora, né? Marketing era a pontinha. A gente pegava ali no final o negócio do cliente está rolando, não importa o segmento. O negócio do cliente está rodando, é isso aqui que você precisa comunicar, a gente recebia o produto pronto, vamos dizer assim, a gente embalava ele e colocava ele para vender, de acordo com pesquisas de marketing, preferências, era muito mais simples o negócio de fazer. Quando a gente tem essa descentralização, quando a audiência e os consumidores começam a cobrar a responsabilidade do que a marca está falando, e eu falo isso com uma alegria enorme de estar vivendo esse tempo, porque eu acho que é por aí mesmo, né? Eu acho que tudo, quando a gente fala de consumo, a gente precisa de um consumo consciente, o mundo está aí cobrando isso da gente, né? A gente precisa de um consumo consciente, a gente precisa ter mais relevância nas escolhas que a gente faz. E quando a gente começa a cobrar o marketing de alguns bons anos para cá, a gente começa a falar de não fazer comunicação, mas fazer comunicação voltada para negócio. Que é quando a gente começa a voltar lá para o dono da empresa, voltar lá para o cara de produto e falar, mas peraí, me explica esse negócio aqui direito. Você tem certeza que essa empresa ela pode ter um selinho de sustentável ali na comunicação? Será que você não tem um telhado de vidro? Será que de fato isso está alinhado com o que você... Porque uma coisa é pesquisa, né? Eu posso falar, chegar para lá como profissional de marketing, chegar para o cliente e falar, tem alguns checks que você precisa dar, você tem que ser diverso, você tem que ser sustentável, né? Você tem que ter uns pontos. Você está... antigamente a gente nem checava, né? Se ele está dizendo que tá. Agora a gente coloca ali a pontinha, vem alguém ali do Instagram e fala, não tá, não. Aqui, ó. Vem aqui a matéria que eu vi no ano passado sobre isso, aquilo, outro e tal. Então, o grande profissional do desafio... olha isso. O desafio do profissional de comunicação, até engasguei. Eu acho que o grande desafio do profissional de comunicação hoje é que ele não é mais só um profissional de comunicação. Essa que é a grande verdade. A gente precisa entrar no universo dos nossos clientes, a gente passa a ser consultor, a gente passa a ser um grande vigilante do que essa audiência vai cobrar e com razão, né? As marcas passam a, de fato, comunicar muito mais verdade do que jamais comunicaram. Quando a gente descentraliza a produção de conteúdo e eu contrato, por exemplo, influenciadores, a gente está vivendo um grande boom de influenciadores hoje, muitos deles com mais potencial de audiência do que muito programa de televisão, aliás, muitos mesmo, né? Não estou nem falando de uma coisa pontual. E eles só têm essa lógica de audiência, eles só têm esse potencial de audiência porque eles conseguem passar verdade. Esse eu acho que é o grande... Então, a marca não chega para o influenciador e passa um roteirinho e fala aqui, ó, você vai falar isso aqui da minha marca. Se o influenciador faz isso, a audiência cai de pau em cima dele, né? Aí mesmo é que a própria audiência dele para. Então, a gente está vivendo uma era de verdades. Então, ao mesmo tempo que isso é um desafio, isso é uma grande oportunidade. Isso é uma grande oportunidade para a marca escutar, de fato, o consumidor dela e fazer mudanças efetivas nas suas estruturas. É um desafio para ela ser mais relevante, né? É uma oportunidade para olhar para a concorrência de um outro jeito, porque a gente não olha mais para a concorrência como a Samsung concorre com a LG, né? A Nike concorre com a Adidas. A gente concorre por atenção, a gente concorre por relevância, a gente concorre por lealdade de marca. O tempo das pessoas está cada vez mais escasso. Então, a complexidade do negócio ela é muito maior. Porém, a gente tem a oportunidade de criar marcas muito mais sólidas, muito mais fortes, muito mais verdadeiras e muito mais conectadas com as urgências do mundo atual, né? Muito mais conectadas com para onde o mundo precisa caminhar. Eu acho que está mais do que na hora da gente pegar a publicidade, né? Tirar ela daquela caixinha do mundo inspiracional que a gente passou uma vida inteira ali programando e descer ela para um território de responsabilidade.
Então, são os dois ladinhos da mesma moeda, sabe? Desafio e oportunidade, eles ficam se cruzando ali, e por mais que seja difícil de fazer, os resultados são muito mais sólidos, muito mais consistentes e muito mais bacanas e relevantes para as marcas. Beleza, Dani. E aí, eu já quero fazer uma pergunta para o Adelino, mas antes disso, para todo mundo que está aqui, que ouviu a gente se apresentar a sua carreira, eu acho que quando você fala dessa vulnerabilidade que as marcas têm hoje, a partir dessa grande visibilidade e essa possibilidade das pessoas averiguarem essa verdade, me dá uma sensação de que é importante a gente explicar para todo mundo sobre o que é essa gestão de crise que está aí na sua jornada profissional, né? Me parece que é algo decorrente dessa nova visão, dessa visão ampliada de como a gente, de fato, desenvolve marcas, né? Exatamente. Estratégia de comunicação, mas também essa gestão de imagem. Fala um pouquinho para a gente, para que todo mundo que esteja ouvindo, né, que são estudantes, que estão aí vislumbrando futuros profissionais, o que é essa gestão de marca, como são essas habilidades que estão envolvidas nessa atividade e para que serve, de fato, essa profissão. Muito bom, Micra. A gente vinha, quando eu me formei em comunicação há 20 anos atrás, a gente separava muito dentro do território de comunicação e jornalismo, publicidade e propaganda, radialismo ainda, quando eu me formei. Tinha ali uma cadeira de rádio e tinha uma cadeira de PR, né? Que era específica de relações públicas na época. O que a gente vê hoje é uma grande fusão desse universo de comunicação. Comunicação é uma coisa única, né? Independente da ponta ou da especialidade que você vai fazer, se comunicar é inerente ao ser humano, é uma coisa única que a gente faz. E a parte de crise, ela sempre ficou muito no território de assessoria de imprensa, né? Ali de PR, isso sempre existiu, né? Então, é aquele cara, o autogestor da empresa que vai ser treinado, né? Tem um produtinho chamado Media Training, que é muito comum nas assessorias de imprensa. Ele é treinado para falar com o jornalista, ele é treinado ali quando o jornalista procura para fazer uma matéria, né? Ou está apurando alguma fonte, o jeito de falar que é correto. Aí, eventualmente, acontecem crises dentro das empresas. Então, os profissionais de jornalismo e até os advogados, né, geralmente é uma duplinha, dependendo do tamanho do problema que a gente está falando, eles são treinados para fazer essa gestão de crise já há muito tempo. Isso não é uma novidade de mercado, é algo que sempre aconteceu e que faz sentido, né? É o cara conseguir falar, ter tranquilidade ali para comunicar um problema, uma dificuldade, um acidente, muitas vezes, né? A gente viu ali a grande crise, inclusive eu participei dela, porque é um cliente nosso da casa, mas a crise da Vale, o que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, né? Uma crise gigantesca, a gente está falando de uma coisa de proporções muito grandes. Isso é uma coisa. Hoje, eu não preciso estar falando de uma Vale, de um Brumadinho, de um acidente desse tamanho de proporção para estar falando de gestão de crise, né? Quando a gente vai para o universo digital e o universo de rede social, em especial, é território da onde todo mundo pode chegar e pode falar o que quiser, a hora que quiser, né? Aí a gente até pode questionar aí o benefício desse excesso de liberdade de expressão, porque a gente sabe que muitas pessoas levam isso, inclusive, para territórios ruins, né? Para territórios aí de agressão, de violência verbal, enfim. O assunto ele é complexo. E aí, quem faz a gestão da comunicação, do perfil de rede, tem um profissional específico que faz gestão de rede social, né? Que é a pessoa que fica respondendo ali, né? Em algum momento se chamou, Delino pode me corrigir, acho que nem chama mais, a gente chamava de saque 2.0 em algum momento, nem é mais. Agora, community manager já é mais chique, é tudo em inglês. É tudo. E é um profissional cada vez mais requisitado e é importante que ele exista, porque, como a Adelino bem colocou e eu reforcei, a gente está falando de diálogo hoje, não mais de monólogo, né? Então, você precisa que a marca tenha um representante ali respondendo o tempo todo. E muitas vezes a gente está falando de comentários agressivos, de comentários, né, que levam, inclusive, muitas pessoas para lugares e para momentos de marca que muitas vezes são mentirosos, muitas vezes são exagerados, muitas vezes não correspondem à realidade. Então, essa questão de gestão de crise hoje, ela passa a ser um dia a dia de marca, né? A gente tem monitoramentos e todas as ferramentas aí, quando a gente começa a falar de Big Data alguns anos atrás, e cria-se as áreas de BI nas agências de publicidade, né? Que faz monitoramento, que faz social listening, que a gente começa a entender o que as pessoas estão falando ou não estão. Inteligência artificial começa muito antes do que a gente está hoje
falando pra caramba com essas ferramentas, né? Trazendo para a gente insumo, para a gente entender para onde está indo a conversa sobre a marca que a gente está representando. E aí tomar decisões importantes, por isso que eu digo que é muito atrelado a negócio hoje, não é só o tom de comunicação, a gente só embala, para posicionamento, para mudança de tom de conversa, para a resposta ela vai ser pública, ela vai ser individual, eu vou no inbox, eu posso apagar o comentário de uma pessoa, né? É sempre uma pergunta, ou o bom senso disso. Será que eu posso apagar? Será que eu não posso apagar? Pô, mas ela me xingou. Ah, mas não, se apagar piora, porque aí ela vai em outro lugar e xinga mais ainda, né? Ouvir, a escuta ela é muito importante. Ó, isso aqui não estava no radar, mas esse ponto é importante, levar de volta. Então, quando a gente fala de gestão de imagem, de gestão de crise hoje, a gente não está mais falando só da grande proporção, só do jornalista, só da apuração, só do caso que bate em polícia, advogado, né? Coisas que são muito sérias. A gente está falando de dia a dia. Hoje a gente está falando de dia a dia, a gente está falando de pequenas coisas que acontecem em eventos, né? Pequenas coisas que acontecem quando se lança um produto e equivocado em algum nível, alguém se ofende, a gente precisa responder, né? É um mundo que ele tem muita diversidade, muita pluralidade, as pessoas estão cobrando por isso, e a chance, vou voltar aqui de novo no meu primeiro ponto, a gente vai errar. Então, a gestão de crise, ela acontece o tempo todo, da capacidade de resiliência, de pedir desculpa, de tirar do ar, sabe? De voltar a falar, eu te ouvi, você estava certo, isso aqui me passou batido. Tudo isso é crise. Tudo isso é gestão de crise, em proporções menores ou maiores. E a gente tem protocolos, né? Para algumas crises muito grandes, é um tipo de protocolo, é um tipo de time, é um tipo de interação. Às vezes a gente tem plantões 24 horas, né? A gente não pode... Vale foi um grande exemplo, né? Você não pode nunca não estar ali olhando o tempo todo. Outros menos, outros a gente tem um tempo de resposta um pouquinho maior, porque ele é mais simples, né? Tem acesso, tem uns que é dedo no pulso no WhatsApp com o cliente ali direto para já tomar decisão, outros têm um tempo de resposta mais demorado. Enfim, para cada cliente isso varia. Mas é um território hoje que, para quem quer trabalhar com comunicação, não tem como. A gente vai ter que se especializar, e se especializa quase no automático, tá? Não tem jeito, não. Aprendendo com a experiência, né? Exatamente, exatamente. E é maravilhoso o que você traz, isso que é um exemplo prático de como essa revolução tecnológica que envolve a nossa forma de se comunicar também acaba incidindo numa mudança das profissões, ou do peso que elas têm, ou na frequência que elas são necessárias, né, na nossa vida. Então, acho isso muito interessante. Exato. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Adelino, falando sobre também essas mudanças, né? E falando de uma mudança muito importante que aconteceu nas nossas vidas, que é a questão das atividades remotas sendo muito mais intensas, principalmente depois da pandemia, né? Onde a gente, por exemplo, aqui está fazendo um evento, cada um em um lugar, né, do Brasil, falando com outras pessoas que estão em todo lugar. Então, assim, as atividades remotas elas se tornaram possíveis, porque elas foram imprescindíveis, e hoje elas mudam a nossa vida, né? A forma da gente pensar, a forma da gente se relacionar, atender a eventos como esse, por exemplo, e, consequentemente, também muda o jogo para as marcas, né? Para as marcas que querem desenvolver suas estratégias de marketing e comunicação. E aí, eu queria ouvir de você, Adelino, que tem esse conhecimento mais profundo sobre cybercultura, como é que você vê a evolução de tudo isso, né? Para onde a gente está indo a partir desse advento das atividades remotas? Como é que isso impacta nas nossas vidas no geral e também no que diz respeito às estratégias de marketing e comunicação? Perfeito. Eu queria só passar por um ponto que Dani usou muito a palavra conversa, né? Acho que eu devo perceber que eu gosto muito das palavras, né? E conversa é uma palavra muito importante hoje. Talvez os nossos professores da escola pensar, meu Deus, eu queria tanto que ele não conversasse, e agora conversar passa a ser algo tão importante. Me lembro que tem um amigo que foi há alguns anos para um país do Oriente Médio, e num dia ele tinha um guia, né, um guia de compras, que levou ele para um mercado. E o guia falou, olha, você não pode chegar aqui no mercado e perguntar o preço de um tapete e comprar o tapete. Até porque o cara não vai lhe vender. Você tem que perguntar, dizer que está caro, falar que está feio, falar que não gostou, aí ele vai dizer que o tapete dele é o melhor que tem, que a família dele está há 200 anos fazendo isso. E depois de muita conversa, ele vai abaixando o preço, e vai te vender o tapete.
e vai te apresentar outros comerciantes, vai dizer que você é um ótimo cara de negócios, para fazer negócios. Então, a gente volta a uma ideia de que o mercado, né? O mercado é exatamente o que a gente está voltando agora. O mercado de moda, o mercado de comunicação, o mercado das marcas, enfim, o mercado de automóveis, voltam a ser configurações de um mercado. Ou seja, é preciso conversar. A gente não só fala, a gente precisa saber o que esses clientes pedem, o que se fala sobre determinados assuntos, o que é que está sendo dito, né? Então, como é que eu entro nessa conversa? Que pontos são falados ali? Como é que as marcas, o público reage ao que estou falando? Então, conversar passa a ser algo muito importante para as marcas. Passa a ser algo importante para a nossa vida, porque a gente agora tem que conversar muito, né? Ou seja, as tecnologias permitem que a gente estabeleça outros tipos de contato, de contatinhos no WhatsApp, muita conversa, ou seja, outras formas que a cibercultura vai observando vão influenciar a nossa vida. E tem uma terceira, que é o seguinte, a inteligência artificial está aí. O que a gente tem hoje já disponível é baseado em conversa. Então, é um sistema que você precisa conversar com ele. Você precisa fazer perguntas, você precisa ter o repertório, você precisa saber o que pedir a esse sistema, que vai produzir uma imagem, ou um texto, ou um arquivo qualquer. Ele depende da sua capacidade de conversar. Então, conversar hoje é uma habilidade muito importante. A gente, é importante que a gente, mais até do que a chegada da inteligência artificial, da mudança do trabalho remoto e de outras tantas que vão acontecer, né? A mudança nos regimes de trabalho, né? A mudança do CLT, de alguém que trabalha 30 anos, 20 anos na mesma empresa, para alguém que vai prestar serviço em vários lugares. Ou seja, são muitas mudanças, são tecnológicas, que são sociais, que são comportamentais, né? Que são legais, enfim, muitas vão acontecer. É muito importante para a gente e para as empresas também, uma ideia de que a gente precisa abraçar a incerteza, né? Então, não é só aceitar que as coisas agora são muito incertas, são muito rápidas, são muito menos duradouras do que no passado, né? Agora, tudo isso é muito intenso. Então, não é só a gente aceitar a incerteza, mas a gente abraçar no sentido de que, olha, a incerteza é como a gente pensa, é como a gente vai operar, é como a gente... É o novo normal, né, que a gente falou tanto, né? Ou seja, a gente pensar em um mundo incerto, um mundo que está trabalhando no escritório e de uma semana para outra está todo mundo em casa trabalhando remotamente. Né? Essas mudanças, coisas que nunca aconteceram, agora vão passar a acontecer. Né? Que a gente tem a inteligência artificial e a gente tem um outro desafio muito grande, que são as mudanças climáticas. Né? Então, novos contextos, novos desafios vão aparecer. Isso tem impacto geral. Né? Então, abraçar a incerteza nesse sentido de que, olha, a gente precisa estar aberto, ter uma cabeça transformada, isso talvez seja o mais difícil, é a nossa cabeça estar aberta a isso, né, a essa incerteza, porque a gente foi criado na certeza, né? A gente foi criado para ter trabalhos fixos, para ter aposentadoria, né, para seguir aquele caminho certinho, né? Tudo com muita segurança. E agora, num mundo de insegurança, de incerteza, né, o que a gente pode fazer? Pode abraçar esse mundo, abraçar esse modo incerto e tentar se desenvolver, trabalhar, se comunicar, elaborar estratégias, lançar produtos, contando com a incerteza. Né? Então, acho que o trabalho remoto traz outra característica para a gente, né? A gente consegue hoje se conectar de uma forma muito mais rápida. Há uma dificuldade ainda, porque, o que eu estava falando, a cabeça ainda é muito voltada para o escritório, as pessoas acham que compram o tempo das pessoas, né? Então, como é que a mudança não é só tecnológica, mas será que está todo mundo já pensando com a cabeça de um trabalho remoto, de que a gente não precisa tá ligado a aparelhos que estão conectados na tomada, né, ou com o cabo da rede, né, ou com, enfim, preso no escritório? Então, assim, são essas mudanças de comportamento, de forma de trabalhar, de pensar, que a gente tem que enfrentar a partir de agora. Perfeito, gente. Obrigada pelas respostas. Acho que tem muita coisa esclarecedora e eu acho interessante porque as perguntas parecem direcionar a gente para respostas muito objetivas e vocês trazem respostas que são quase filosóficas, né? Muito menos sobre a inovação que vem por aí, muito mais sobre como a gente vai se preparar para absorver toda a mudança, que é a única certeza que a gente tem, que é o que vem por aí. Então, obrigada por essas reflexões que eu acho que têm sido
interessantíssimo aqui em todos os painéis. Eu tenho visto que a gente tem essa grande contribuição para dar para todos os estudantes que estão vindo por aqui. Então, agora a gente vai entrar numa sessão que eu acho mais interessante de todas do bate-papo, que é quando a gente responde as perguntas dos estudantes que estão aqui interagindo conosco, né? Então, eles enviam perguntas, algumas são para ambos, outras são direcionadas ou para a Dani ou para o Adelino. Bem, vou começar com uma pergunta para a Dani, que vem do Carlos, que tem 14 anos. Dani, como um jovem interessado em publicidade, quais são as estratégias de mídia que você acha que serão essenciais no futuro próximo? Digital, digital, digital. Sem dúvida. Nenhuma dúvida, assim, eu vou reformular aqui. Eu adoro o que você falou, Micra, porque é a mais pura verdade. Quanto mais entra tecnologia, exatas, prompt, né, inteligência artificial, Vale do Silício, mais os skills e a forma de lidar com isso é humano. É, assim, um nível de complexidade do mundo que a gente está vivendo que, assim, para a gente não ficar doido, a gente tem que ficar maravilhado, sabe? Porque senão a gente fica completamente doido, porque a capacidade de lidar dessas coisas vem de flexibilidade. Se a gente olha, e é até bacana para todo mundo que está ouvindo aqui, né, que está se preparando aí para o futuro, tem uma pesquisa, todo ano sai uma lista de 10 que eles chamam de skills profissionais que o trabalhador do futuro precisa ter. E esses skills, os 10, assim, já há 3, 4 anos, depois até posso compartilhar se tiver algum lugar aqui que a gente possa deixar, ele é bem legal. São todas ferramentas humanas. Todas humanas. Capacidade de resiliência, capacidade de adaptação, gestão de crise, gestão de problemas, tudo passa por skills humanos. E aí, quando Caio, né? Caio, que me perguntou, quando o Caio me pergunta sobre locais... Carlos, desculpa, Carlos, perdão, ouvi errado. Quando ele me pergunta sobre canais, e eu respondo digital 3 vezes, é porque é caminho sem volta. Isso aí é onde a gente navega, o celular é a extensão do nosso corpo, né? E eu não consigo imaginar um mundo em que isso seja diferente a curto prazo. Assim, na verdade, é uma evolução exponencial que a gente vem vendo acontecer aí no mundo e não tem porquê isso frear. Eu acho que até o nome aqui, ninguém vai frear a velocidade no mundo, acho que passa um pouquinho por isso. O que não quer dizer, principalmente, e isso é muito importante, eu repito isso muito para os meus clientes, a gente mora no Brasil, o Brasil é um país de proporções continentais, com características em regiões completamente diferentes e apartadas. Completamente diferentes. Eu não vou ficar aqui falando que pega todo o seu dinheiro e coloca só no digital, porque a gente sabe que a gente conversa com ali o eixo Rio-São Paulo, né, muito bem ali em todas as gerações, mas a gente tem populações de interior que televisão, por exemplo, tem uma penetração infinitamente superior a qualquer meio digital, até por velocidade de internet mesmo, tá? Até por capacidade de conseguir colocar aquilo para rodar, e preferências, e movimentos circulares dos meios, né? A gente sai num momento que a gente fala assim, pelo amor de Deus, rádio acabou, e a gente vê um movimento de podcast gigantesco voltando a reproduzir os nossos bons e velhos programas de rádio que a gente colocava para ouvir há muito pouco tempo atrás, né? A coisa é circular. TV é enorme no Brasil. Enorme, gigante. Mídia exterior é um canal de mídia enorme para um planejamento de mídia. Se você está apresentando uma marca, está na rua, está na televisão, passa credibilidade, ele é maior até o contexto, né, de canal de mídia, ele é maior do que só você ter a métrica certa, o número correto que você vai colocar ali, né? Trazer credibilidade. Você aparecer no Jornal Nacional com uma pauta de imprensa te coloca num outro lugar, né? De proximidade com o público, de penetração na cabeça das pessoas. Lembra que a gente está brigando por atenção o tempo todo? Então, eu imagino que o pensamento ele é sempre digital. A condução do pensamento é digital. O meio vai entender caso a caso o que cada marca precisa em cada momento que ela está, né? A gente faz de um tudo. As coisas não mudaram. Para a galera que vem novinha, que já é nativa digital, né, que nunca precisou esperar a hora do desenho, né, senão você perde, não consegue assistir nunca mais,
Fica a sensação, às vezes, de que TV é uma coisa antiga, né? De que algum meio específico pode ser uma coisa antiga. Mas essa circularidade do mundo, esse vai, esse volta, vou voltar no Big Brother aqui, que é um programa que tem um efeito gigantesco de audiência, de segunda tela. Quando a gente fala de esporte, nossa, todos os programas de esporte, culinária, que deu um boom aí enorme, você pega um canal como o GNT, que consegue trazer essas entradas, transformar, não precisa nem ir longe, né? Na Band, MasterChef. Tem muitas coisas que acontecem dentro do universo da boa e velha caixinha ali, que estão funcionando hoje muito bem, e que vão e voltam. Eles vão e eles voltam. Então, respondendo, o pensamento é digital, o canal vai vir mediante necessidade. Muito bacana, Dani, porque é interessante sua perspectiva, né? Parece que alguns canais vão morrer e outros vão nascer, quando, na verdade, todos vão se transformar juntos, né? Essa perspectiva que você traz é muito interessante e elucidativa, assim, para todo mundo. Adelino, tem uma pergunta aqui para você, da Lívia, que tem 15 anos, e ela pergunta assim: Adelino, como estudante, eu estou curiosa para saber como a cibercultura, vai mudar a forma como aprendemos. Você tem alguma visão, ou perspectiva, ou dica em relação a isso? Bom, primeiro, Lívia, eu tenho muita inveja, eu gostaria de ter 15 anos hoje, né? Acho que seria muito mais interessante do que foi para mim, né? Lógico, talvez seja uma forma de pensar, né? A gente acha que sempre no futuro vai ser melhor, mas você tem 15 anos num momento muito interessante. Me lembro que a minha mãe era professora, e um dia eu encontrei com ela o livro do professor. Tem um livro do professor, ou seja, era um livro igual ao do aluno, só que era do professor, tinha todas as respostas. Então, ali, o conhecimento era aquilo, o conhecimento era aquele livro do professor. E hoje a gente vive, né? Ou seja, você experimenta um contexto completamente diferente, que não existe mais o livro do professor, né? Todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pode ter acesso a diversas fontes, enfim, não é difícil pensar em alguém que tenha, né, que seja o dono desse livro do professor, que tenha essas respostas, né? A gente pode, enfim, pesquisar, pode buscar saber mais, isso muda a forma de ensinar, de aprender, são coisas diferentes, né? Isso muda a forma como a gente pensa na nossa aprendizagem. Um desafio que a gente vai ter agora é que, como as profissões, as habilidades, até as empresas, talvez durem menos tempo, porque a velocidade da mudança é muito grande, e está aí de novo a incerteza, a gente vai ter que desenvolver estratégias muito individuais de aprendizagem. Isso é bom. Por quê? Não existe um roteiro pronto para todo mundo, se a gente começar a respeitar a identidade de cada um. Então, talvez você se interesse por coisas bem diferentes, que só você se interessa, e esse perfil que você vai criar com essas áreas e temas diferentes, isso vai ser muito interessante, isso vai ser muito seu, é sua identidade. Então, como é que a gente desenvolve um aprendizado sobre isso? Vai depender muito de que você perceba essas áreas que te interessam e consiga estabelecer estratégias, estabelecer formas de aprender ao longo do tempo, sozinha. Ou seja, você vai ter aula, mas você pode pesquisar, você pode assistir filme, você pode podcast, mas, bom, depois desse podcast, o que é que eu vou ouvir? O que é que eu vou assistir? O que área eu vou estudar? Né? Não vai ter ninguém para entregar um pacote pronto, vai depender muito de que você pense, avalie sempre o próximo passo. Para construir esse meu perfil que eu estou querendo, tal, qual é o próximo passo? Qual é o novo assunto? Né? Então, você vai ter que fazer isso. Desenvolver uma capacidade de aprender a aprender é muito importante, né? A gente vai sempre ter que aprender coisas novas, e isso é muito bom, né? Mas nem todo mundo está preparado para isso, né? Para, em determinado momento, parar e aprender algo novo, ou desaprender algo velho. Às vezes é o mais difícil, né? Desaprender algo que a gente já faz. Então, estabelecer uma forma muito individual do que funciona para você, né? Nesse aprender a aprender é muito importante. O que a cibercultura vai observar e vai oferecer para a gente é muito rico, que é a conexão, é a possibilidade de acesso a outros materiais, a formação de redes, a criação de comunidade. Ou seja, tudo isso vai ser uma ferramenta muito poderosa para criar esse perfil, né, que você quer. Eu gosto muito de pensar o seguinte, que o futuro do trabalho é o futuro da aprendizagem.
a gente vai ter que pensar muito em como a gente aprende, sobre o que a gente aprende. Isso vai ter um efeito muito grande sobre como a gente trabalha e com o que a gente trabalha. Perfeito, Adelino. Acho que daqui a gente sai com vários aprendizados e palavras força, né, que vocês trazem, essa questão da flexibilidade, da mente aberta, do aprender a aprender, né, do estar tranquilo para essas mudanças que são a grande certeza que a gente tem nessa vida, né, onde as mudanças estão cada vez mais velozes. Então, a gente, infelizmente, vai chegando ao fim do nosso papo, que foi super enriquecedor. Saio daqui aprendendo muito, espero que todos que nos acompanharam também, tenho certeza disso, na verdade. E eu queria agradecer muito a presença de Adelino e Dani aqui, trazendo as perspectivas inovadoras, iluminando a gente, inspirando a gente, dando dicas de futuro, né? Que eu acho que é de um valor inestimável para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Vocês trouxeram ali bússolas para a gente navegar nesse mundo que está em constante evolução. E a todos os jovens entusiastas que nos acompanharam, a gente agradece muito pelas perguntas, pela audiência, e a gente espera que esse papo, assim como todos os outros painéis, tenham enriquecido a jornada de vocês, né? E que tenha também estimulado esse ímpeto de mudar o futuro, de ser protagonista nisso tudo, né? Que também tem muito a ver com o que a gente ouviu hoje de Dani e de Adelino. E esse é apenas um começo dessa conversa que continua, né? Onde a gente pode coletivamente influenciar e ser influenciados pela tecnologia, pela cultura digital. Então, todos ficam aqui, a todos ficam esse convite de compartilhar esse conhecimento adquirido. A gente tem todas essas gravações disponíveis no canal do evento, do TACTEC, e a gente entende que a importância desse evento transcende a tudo que aconteceu aqui, né? A gente sai com ele junto, refletindo. Então, mantenham-se conectados, mantenham-se curiosos, mantenham-se flexíveis, abertos, compartilhem esse conhecimento. E o mais importante é entendendo que vocês podem usar esse aprendizado para fazer a diferença. Então, obrigado a todos por estarem aqui conosco nessa jornada inspiradora. Continuem a sonhar, a aprender, a inovar e até a próxima.